E bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom, e bem-vindos ao segundo vídeo da nossa minissérie sobre tropes e arcos narrativos em Falcão e o Soldado Invernal. No primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre o que diabos são tropes e arcos narrativos e como a Marvel usou eles nas 3 primeiras fases do MCU, e agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais de perto de alguns tropes que são usados na construção de alguns dos personagens, começando, é claro, pelos vilões. Antes de mais nada, eu gosto sempre de começar, quando eu falo sobre vilões, eu gosto de começar separando o que seja um vilão e o que é um antagonista, porque embora frequentemente essas duas coisas sejam muito parecidas na cabeça da gente, elas significam coisas bastante diferentes. Um antagonista é um papel dentro da narrativa e é uma pessoa, uma força, uma organização que existe para se opor ao seu protagonista. E a gente frequentemente tem histórias que são contadas da perspectiva do nosso herói, e aí, portanto, o antagonista, não raro, é o vilão. Mas isso não vai ser verdade pra sempre. Você pode contar uma história da perspectiva do seu vilão, e aí ele vai ser o protagonista, o que significa dizer que o seu antagonista vai ser o herói. É um pouco confuso, mas são duas figuras diferentes, e uma vez que a gente aprende a separar elas na nossa cabeça, fica muito mais fácil. Já o vilão, ele não é um papel na narrativa, mas ele é um tipo de personagem. O vilão é aquele personagem que é mau, ele faz coisas más, ele é o cara malvado. Existe aí também uma região cinzenta entre o herói e o vilão, que são os anti-heróis e os anti-vilões. Eu já falei deles aqui no canal, então se você procurar aqui, teve uma série sobre vilões, arquétipos de vilão e tal, e aí eu falei dos dois, então se você quiser dar uma procurada, que aí você vai ter ali a referência de qual é o rolê de cada um deles. E Falcão e o Soldado Invernal é uma série muito legal porque ela começa, na verdade, com um elenco bastante cinzento, né? A gente tem aí potenciais anti-heróis, anti-vilões e coisas meio que no meio do caminho, até que elas eventualmente viram a chave e viram vilões. Então, para facilitar aqui a nossa conversa, a gente vai em ordem crescente de vilania, e eu vou começar pelo Lamar Hoskins, que, embora eu particularmente não enquadraria ele nem como vilão, nem como anti-herói, nem como anti-vilão, nem como antagonista propriamente dito, talvez antagonista, talvez. Ele acaba que veio aqui pura e simplesmente porque o papel dele na história toda é ser o suporte emocional e, enfim, o apoio do John, e a gente sabe que o John tá indo para um caminho meio complicado. Então ele acabou vindo parar aqui, embora eu não diria que o personagem dele se enquadre necessariamente em um arquétipo de vilão ou de anti-herói ou qualquer coisa do gênero. Apesar disso, o Lamar é um excelente personagem pra gente estudar, pra gente ver como o apoio constante às vezes pode ser prejudicial para um personagem. No caso do Lamar e do John, a gente sabe perfeitamente bem que ele servia como a consciência e talvez o controle de impulsos do John Walker. E a partir do momento em que ele não tá mais presente, o John surta por completo. Mas ao mesmo tempo, o Lamar tem também a sua dose de responsabilidade pelo caminho do John Walker, na medida em que ele viu o John fazer coisas que ele não deveria fazer e não disse nada, não contou para os superiores, não fez nada. Então ele contribuiu também para a derrocada do John. Seguindo aqui na nossa evolução de vilania, a gente tem também o Power Broker. E o Power Broker, ele só tá nessa lista porque a gente sabe por alto que ele provavelmente é vilão, embora a gente ainda não tenha tido nenhuma evidência específica e clara disso. A gente sabe que ele era uma pessoa que estava reproduzindo o soro do super soldado, e a gente sabe que ele bota medo lá em Madripoor, e, enfim, como Madripoor é um lugar de pessoas de qualidade duvidosa, então ele também deve ser uma pessoa má. Mas como eu sou uma pessoa afeita à subversão de tropes, minha torcida é para que a Sharon seja o Power Broker e o papel dela, na verdade, não seja um papel necessariamente de vilão, mas talvez de anti-herói, talvez de uma pessoa que continua ajudando os mocinhos, mas com, assim, mecanismos talvez inesperados. Já chegando numa galera um pouco mais complicada, a gente tem o nosso glorioso Barão Zemo, ou Zimo. E sim, eu chamo ele de maneiras variadas. A culpa é do Goblin bilíngue que habita o meu cérebro. Acostumem-se. Mas o fato é que o Zimo, pelo menos nessa série, ele tá se enquadrando bastante no arquétipo do anti-vilão. E o anti-vilão é um personagem que ele não chega ao extremo de vilania do vilão tradicional. E ele é um vilão que tem motivações que fazem sentido. Ele é
ele é convincente nos seus objetivos, na sua lógica, na sua moral. Não tem como dizer que o Zemo não siga esse papel. Inclusive, eu arriscaria dizer que mesmo em Civil War, embora ele seja um vilão na medida em que ele fez com que os nossos heróis brigassem, ele tem lá as suas motivações, são motivações bastante válidas. Eu só não sei se eu concordo com a maneira como ele fez. O Zemo se encaixa também num outro arquétipo que eu curto muito, que é o arquétipo do sociopata charmoso. A gente sabe que ele não é flor que se cheire, a gente sabe que ele tem uma agenda, a gente sabe que no fundo ele quer o mal pros nossos heróis ou pra gente. Mas assim, tem como não se encantar com esse desgraçado dançando? O mais bacana do Zemo, do sociopata charmoso e do anti-vilão é que eles têm uma potencialidade para corromper o herói que é muito grande, porque ele fala de maneira muito franca sobre os seus objetivos, sobre as suas motivações, e ele acaba sendo bastante convincente em tudo que ele diz, e você fica, putz, não é que ele tem razão? Então o risco de corrupção é muito grande quando você tem um personagem desse tipo. Já se aproximando do nosso ápice de vilania, a gente tem a Karli Morgenthau, que se enquadra em, eu diria, dois arquétipos. Ela tá assim meio que misturando dois arquétipos muito interessantes. O do anti-vilão, porque ela tem uma motivação muito nobre, muito justa, e também a do herói caído. Por quê? Porque ela tem um objetivo nobre, justo, válido, mas a maneira como ela resolve encarar isso é complicada, e no caso da Karli em específico, ela vai perdendo o controle e ela vai se extremando cada vez mais, né? Ela é o rebelde com causa que eventualmente vira um terrorista. E ver essa progressão é muito interessante, principalmente quando a gente tem os momentos de diálogo dela com o Sam, quando o Sam tenta convencer a ela de, pô, desiste desse rolê de fazer super soldado, isso não é o que você quer, a gente tem os mesmos objetivos, mas você tá fazendo isso da maneira equivocada e tal. É muito legal, porque a gente vê que ela mesma não tem 100% certeza do caminho que ela seguiu. É claro que a partir do momento em que ela explode uma sede do Global Repatriation Council, a partir do momento em que ela, ainda que por acidente, causa a morte do Lemar, e a partir do momento principalmente em que ela liga pra ameaçar a Sarah, ela já tá começando a trilhar um caminho de vilania mais explícito. Mas eu acho que ainda há espaço para a redenção da Karli. Só que, ao que tudo indica, não é por aí que essa série vai seguir. E para coroar aqui a nossa lista de vilões de Falcão e o Soldado Invernal, a gente tem o John Walker, que é 100% o trope do herói caído. E esse é um personagem muito legal de trabalhar porque ele funciona como crítica para os dois lados, né? Ele consegue trazer questões sobre o militarismo americano e sobre como as forças militares tratam os seus veteranos. A cena do julgamento dele, embora eu particularmente não consiga ter empatia pelo personagem especificamente, mas as coisas que ele diz, as coisas que ele relata de, olha, vocês me fizeram, eu nunca fiz nada que não fosse explicitamente o que vocês me mandaram fazer, me treinaram para fazer, me programaram para fazer. É uma cena que é muito dolorida. Se você para pra pensar da perspectiva de um veterano de guerra, é exatamente aquilo que ele achava na cabeça dele que o governo esperava dele. O grande problema é que ao invés dele ter feito isso num lugar isolado no deserto e tal, onde não tem câmera pra ver, ele fez no meio de uma multidão. Mas tecnicamente ele estava simplesmente seguindo aquilo que ele foi ordenado a fazer. Mas ao mesmo tempo, ele não é também tão bonzinho assim. E ele é a epítome do herói caído porque ele deixa de acreditar no jeito certo de fazer as coisas, né? A grande diferença entre o John Walker e o Steve Rogers é o autocontrole, é a capacidade de parar antes de virar um vilão. Eu falei um pouco sobre isso lá quando a gente falou do episódio 4, e é claramente esse o problema do John. O John não tem autocontrole, ele não consegue parar. Quando no segundo capítulo ele e o Lemar foram introduzidos com mais calma e o Lemar disse pra ele, olha, você não pode mais socar o seu caminho pra fora dos problemas, a gente já estava ali com um indicativo de que o John talvez não fosse dar em coisa boa. E o soro do super soldado, é claro, potencializou isso. Funcionou pra ele como esteroides. Como bomba funciona pra muita gente. O que faz do John um vilão não é o fato dele ter perdido o controle, mas é o fato dele não aceitar lidar com as consequências da perda de controle dele. Ele mente sobre quem efetivamente tinha matado o Lemar, dizendo que foi o Nico, quando a gente sabe, a gente assistiu, a gente sabe que foi a Karli. Ele insiste em querer ficar com o título de Capitão América e não querer aceitar as consequências do que foi feito com ele. E mais, esse último episódio deixou claro que ele está determinado a manter
o título de Capitão América, independentemente da onde venha esse signo de legitimidade, de poder que ele tanto procura. Tanto que quando veio a personagem da Val conversar com ele deixou que ela afastasse a esposa dele, falasse com ela assim de maneira bastante, né, derrogatória e tal, tipo, fica quietinha que os adultos estão conversando, e ficou encantado com a possibilidade dele ser reconhecido como ele acha que ele merecia ter sido reconhecido desde o princípio. E é isso que faz dele um vilão tão bacana de se explorar. É a gente ver uma pessoa que era do bem, porque assim, tudo bem, a gente pode fazer aqui uma discussão sobre o quão do bem são as forças militares norte-americanas, mas não é o quadro, né? A gente tá aqui discutindo, ele era pra ser o Capitão América, mas ele se deixou corromper porque ele acha que ele tem direito a um grau de respeito, a um grau de reconhecimento que ele nunca fez por merecer, assim, explicitamente. E isso é muito legal de explorar. Tem a ver com a nossa condição humana, os nossos desejos internos de sermos reconhecidos como talvez mais do que a gente é. Então, são esses os tropes que eu consegui identificar. Eu queria saber se vocês identificaram algum outro. Então, a gente tem o herói caído, a gente tem o rebelde que se extremiza, a gente tem o mastermind, que é o papel do power broker, né, aquele vilão que tá por trás de tudo, mexendo os pauzinhos e tal. Eu estou torcendo para que não seja o caso, mas ao que tudo indica é isso mesmo. A gente tem o anti-vilão, a gente tem o sociopata charmoso, enfim. São alguns dos tipos de vilão que a gente viu serem trabalhados nessa série. Eu queria saber qual deles foi o que você mais gostou de conhecer. E eu vejo vocês amanhã no nosso vídeo sobre heróis.